Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Que bom essa oportunidade de te encontrar aí na sua casa ou onde você está, para que juntos possamos celebrar a nossa fé como família de Deus. E nós somos agradecidos por esta oportunidade que nós temos, ainda mais hoje, no meio da semana, e que nós separamos para falar com Deus e uns com os outros, nos estimularmos a fé. Eu quero ler com você Jeremias 32, 17, presta atenção no que a palavra de Deus diz. Ah, soberano Senhor, Tu fizeste os céus e a terra pelo Teu grande poder e por Teu braço estendido. Nada é difícil demais para Ti. Este é o Deus do impossível, o Deus da nossa vida. Estava observando hoje em alguns noticiários, muitas pessoas estão cultuando a alguém que a ele é retribuído a pessoa que intercede pelas causas impossíveis. A Bíblia fala que aquele que tem sobre o seu controle as causas impossíveis é o nosso Deus, o nosso Senhor. Nós não precisamos de nenhuma maneira de atravessadores ou de corretores para nos chegar até Deus, o Pai. Porque a Bíblia diz que o véu foi rasgado e hoje nós temos acesso ao trono de Deus. E a este Deus do impossível que nós estamos adorando, orando e crendo. Não duvide, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso Deus de todas as causas impossíveis. E é esse Deus que nós vamos cantar, orar e depois ouvir uma palavra especial para a nossa vida. Tá certo? Hoje nós temos a alegria e o privilégio de ouvir a palavra de Deus pelo nosso pastor Manuel Sidney. E ele vai compartilhar conosco acerca daquilo que Deus tem falado a ele e certamente vai falar conosco, a sua igreja. Quero orar com você, que o Senhor te abençoe e receba de você e de mim esse tempo de oração e de graça na sua presença. Fecha teus olhos aí, não deixa que nada te atrapalhe, nada te distraia, né? Eu sei que pela televisão, pelo celular, essas coisas são muito fáceis de acontecer. Se possível, vá até a um local onde ninguém vai te atrapalhar, um local privado, né? O seu quarto, ou um lugar da sua casa, onde você está, onde você não pode ser distraído por nada e por ninguém. E aproveite da palavra, porque o nosso Deus, cujo Deus nada é difícil demais para Ele, é aquele que está nos ouvindo. Ele é um Deus vivo. Amém? Vamos orar? Meu Deus e Pai, nesta hora na Tua presença, eu quero colocar a vida dos meus irmãos e irmãs na Sua presença. Que cada um de nós sejamos abençoados com paz, pela alegria de crermos num Deus em que nada é impossível. E nós consagramos, Pai, esse tempo, este momento, nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar, vamos cantar e já vamos ouvir a palavra do Senhor. Chuvas de bênçãos
sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Em todo tempo. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome. Seu glorioso nome. Engrandecei. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome. Glorioso nome. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Graça e paz, queridos. Alegria de estar aqui este momento para repartir a palavra que não é minha, a palavra que é de Deus, a palavra cheia de autoridade. Eu e você precisamos estar com nossos ouvidos físicos atentos à sua palavra, e além dessa audição física, possamos permitir que nossos ouvidos espirituais estejam atentos à sua palavra. Quero louvar a Deus pelo privilégio de usar este momento, o púlpito, louvar a Deus pela vida do pastor Fábio, por me desafiar neste dia, de trazer essa palavra ao seu coração. Que ela encontre no seu coração o lugar certo. Que ela desafie a sua vida nessa caminhada com o Senhor com sinceridade. E pensando na palavra, me veio um tema importante, que eu acho importante, que é algo que todos nós gostamos, que todos nós desejamos, é a palavra aprovado. Quem não gosta de ser aprovado? Todos nós gostamos de ser aprovados. Por isso, eu quero trazer essa palavra que me chama a atenção. Eu gostaria de trazer ao seu coração. O apóstolo Paulo, vivendo num contexto de desafios, ele, ao ministrar à igreja de Corinto, ele teve muitas dificuldades, muitas incompreensões, pessoas que reagiram diante da palavra pura, da palavra da verdade. E o apóstolo Paulo pregava aquilo que era verdade, a preto no branco. E isso fazia com que o povo cristão, os crentes, reagiam diante de certas argumentações fortes demais. E o apóstolo Paulo, consciente da sua tarefa, fiel à palavra de Deus, fiel à doutrina de Cristo, então anuncia com autoridade a necessidade de transformação e de mudança na vida daqueles queridos. Então ele teve muitos confrontos. E sabemos nós
que nesse contexto existiam falsos mestres que estavam influenciando a igreja de Corinto. Esses falsos mestres que concorriam entre si, que então tentavam exibir os seus ensinos, exibir a sua capacidade teológica, a capacidade de doutrina para convencer as pessoas, e eles concorriam entre si, para que o povo pudesse então reconhecer as suas qualidades. E o apóstolo Paulo, com toda a sinceridade do seu coração, via que esse era um caminho tortuoso. E ele entra realmente falando a verdadeira palavra de Deus. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, os versículos 13 a 18, nós temos em parte essa argumentação do apóstolo Paulo que eu quero ler aqui para os queridos. Nós, porém, diz o apóstolo Paulo, nós, porém, não nos gloriemos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera da ação de Deus, que Deus, nos demarcou e que se estende até vós. Porque não ultrapassamos os nossos limites como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem, com isso, nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Aquele, porém, que se gloria, diz o apóstolo Paulo, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Que palavra tremenda é esta? Eu tenho que realmente me recolher na minha intimidade, me humilhar na presença de Deus. O irmão precisa se recolher na sua intimidade, na presença de Deus, e ver, eu estou sendo aprovado. Eu estou sendo aprovado, eu quero ser aprovado por Deus todos os dias. Numa outra versão da palavra de Deus, nos ensina que, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, conforme nós lemos também, né? E sim aquele a quem o Senhor louva. Porque, em outras palavras também, porque não é aprovado aquele que se recomenda a si mesmo, mas sim aquele a quem o Senhor recomenda. Eu quero ser recomendado pelo Senhor em tudo. Por isso que eu preciso estar atento à palavra, ao discernimento, a andar na intimidade com o Senhor, porque é na intimidade do Senhor que nós vamos descobrir coisas grandiosas, o agir de Deus, o poder de Deus, o fazer de Deus, e tudo de Deus e para Deus. Em palavras mais simples, queridos, o apóstolo Paulo está alertando sobre o espírito daquele que anuncia o Evangelho, daquele que faz parte do reino de Deus e tem o compromisso da missão, tem o compromisso de anunciar o Evangelho, tem o compromisso de mostrar a realidade de Deus, o fazer de Deus, e exibir o poder de Deus. Esta carta, ela foi escrita para mostrar a gratidão do apóstolo Paulo, porque a igreja de Corinto reconheceu o seu erro. A maioria dos líderes reconheceram os seus erros, a maioria reconheceu os seus erros, e que, arrependidos,
Esses líderes reconheceram a fidelidade do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo então escreve essa segunda carta, alertando para esses perigos que muitas vezes estão diante de nós e que não são diferentes dos dias de hoje. Pois existiam falsos mestres que se concorriam entre si, exibindo os seus próprios ensinos, as suas próprias obras, exibindo as suas obras para serem vistos pelos homens. E hoje nós percebemos, queridos, que parece, no contexto que vivemos, existe essa tendência. Muitas vezes nós conhecemos mais o nome do pastor do que o nome de Jesus. E devemos ter esse devido cuidado. Os falsos mestres, esses, no contexto do apóstolo Paulo em Corinto, provavelmente eram oriundos de um contexto de um ensino farisaico, e que então estavam simplesmente prontos para exibirem os seus conhecimentos, para serem reconhecidos pelos homens. Paulo nos chama atenção, e me chama atenção, e também te chama atenção, para o poder de Deus. Me chama atenção para o poder divino, esse poder divino que deve acompanhar o meu e o seu serviço, que deve acompanhar o nosso serviço, entendendo que embora o nosso esforço, que embora a nossa dedicação, Deus é quem opera. É Deus quem opera todas as coisas em nós e através de nós. Que nada, queridos, devemos fazer por mérito próprio, ou para mérito próprio, buscando simplesmente um reconhecimento humano, ainda que esse reconhecimento humano exista. Eu tenho que atribuir esse reconhecimento ao reconhecimento de Deus, e louvar o Senhor, e me humilhar na presença de Deus. O irmão se humilhar na presença de Deus: Senhor, nada posso, nada tenho, Tu és tudo para mim. Esta é uma palavra muito profunda ao meu coração, espero que seja ao seu coração, à sua vida. O nosso compromisso como cristãos, diante da tarefa que Deus tem colocado em nossas mãos, para anunciar esse evangelho tremendo. E somente pelo poder de Deus, somente pela ação de Deus, somente pelo Espírito de Deus, isso pode acontecer, queridos. Nós, nessa busca de reconhecimento humano, ainda que nós sejamos assim reconhecidos, irmãos, não pode operar em mim, na sua vida, qualquer espírito de orgulho. Pelo contrário, espírito de humildade, porque nada eu posso fazer, nada eu posso, senão através do Senhor, da autoridade, da palavra de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Queridos, se nós limitamos tudo ao reconhecimento humano simplesmente, e isso perdurar no nosso coração como satisfação, isso gera orgulho, e o orgulho mata a sua vida espiritual, mata o seu relacionamento com Deus, vai destruindo, vai corroendo a sua fé. E a palavra de Deus nos adverte o cuidado que devemos ter. Não devemos permitir que isso gere esse orgulho, que gere realmente esse pecado no nosso realizar, no nosso fazer como igreja, como cristãos. Nos versículos 11, que nós não lemos, do capítulo 10 de 2 Coríntios, versículos 11 e 12, o apóstolo Paulo adverte o seguinte, ele diz assim: considere tal isto, que o que somos
na palavra por carta, se referindo ao contexto, quando ele escrevia à igreja, então exortando, mostrando os seus pecados, dizendo que eles deviam então se arrepender dos pecados e buscarem em Deus uma vida pura. E então diz, considere tal isto, que o que somos, se referindo a ele mesmo, em palavra, por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos quando presentes. A autenticidade, genuinidade do apóstolo Paulo, ser o verdadeiro, autêntico, no que ele está ministrando. E o verso seguinte, ele diz assim, porque não ousamos, classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam o que? Insensatez. Isso é loucura, diz o apóstolo Paulo, isso é loucura. Queridos, a palavra de Deus é muito forte e tem que mover o nosso coração e destruir barreiras para que possamos ser realmente homens e mulheres fiéis ao Senhor. Possamos receber do Senhor o bom dEle, o muito bem dEle, para que então por Ele sejamos simplesmente aprovados. Quando, olhando esta palavra, entendo, queridos irmãos, que a nossa expectativa, diz o apóstolo Paulo, em outras palavras, é isso que eu estou entendendo, que a nossa expectativa, que a sua expectativa deve estar sempre em Deus em tudo. Não só no âmbito da vida espiritual, no seu relacionamento com o reino de Deus, mas na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida familiar. Queridos, a minha, a sua expectativa, a nossa expectativa deve estar sempre em Deus. Não tirar esse foco, não em nós mesmos, não em nossas capacidades. E tampouco tirar a expectativa de homens que muitas vezes se mostram fortes, até mesmo expectativas diante dos próprios pastores. Eu não posso criar expectativa que venha do pastor Fábio, ou que venha de pessoas allegadas a mim. A minha expectativa, ela vem de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está me ensinando. Queridos, a palavra de Deus me chama a atenção. Estando a expectativa nos homens, estando a expectativa em nós, a frustração é inevitável. A frustração é inevitável. Porém, se estiver em Deus, aleluia, dele vem o reconhecimento e a verdadeira satisfação se instala na minha alma, se instala na sua alma, se instala na nossa alma, despertando um senso de humildade, ao ponto de nos acharmos indignos de tal louvor, de tal reconhecimento. Certos que o reconhecimento de Deus pode também vir através de pessoas que Deus usa. Quantas vezes recebi esse reconhecimento na porta da igreja, de irmãos dizendo: olha, pastor, a palavra foi uma bênção, aleluia, que seja para a honra e a glória do Senhor, porque de mim não vem nada, vem de Deus. O poder é de Deus, o realizar é de Deus, nada é de mim. Porém, queridos, então se estiver em Deus a nossa expectativa, essa satisfação se instala
definitivamente na nossa alma, criando esse senso de humildade ao ponto de nos prostrarmos diante de Deus, dizer Senhor, não somos dignos de tudo isso. Certos, queridos, que o reconhecimento de Deus, Ele então é verdadeiro e sincero. João Batista, já no fim do seu ministério, ao estar apresentando Jesus ao mundo, dizendo o reino está aí, ele chega a dizer, eu creio que essa deve ser a minha e a sua postura, dizer assim, convém que ele cresça, se referindo a Jesus, convém que ele cresça e que eu diminua. Tudo é Jesus, nada sou eu. O meu eu e o seu eu está na cruz, não esqueça disso. Está lá, vale nada. Convém que ele cresça e que eu diminua. João capítulo 3, versículo 30. Queridos, o próprio apóstolo Paulo testemunha essa postura, num texto muito conhecido, lá em Gálatas, capítulo 2, verso 20. Entre outras declarações, ele chega a dizer o seguinte, então logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Para os que estão em Cristo, é isso que eu entendo. Para os que estão em Cristo, as realizações são simplesmente deles. Todas as realizações são simplesmente dele, não nossa. São de Cristo e para Cristo. Esse é o ensino da palavra ao nosso coração. Quando há, queridos, quando há intimidade com o Senhor, quando há uma vida chegada a Deus, quando há uma vida forte no relacionamento com Deus, então aí nós podemos discernir no Espírito o agrado de Deus. Senão, queridos, nós vamos sempre buscar reconhecimento humanos, reconhecimento do pastor, ou reconhecimento da igreja, então reconhecimento das pessoas, está tudo errado. Quando há intimidade verdadeira com o Senhor, podemos discernir no Espírito o agrado, o prazer de Deus em poder agir em nós, e através de nós. Deus se alegra em agir através da minha vida, através da sua vida. Deixa o eu de lado. Deixa o seu eu crucificado naquela cruz. Ele pode estar agonizando, mas repreenda o seu eu e deixa Jesus crescer na sua vida, fazer a obra na sua vida. Estou trazendo essa palavra, querido, porque Deus falou fortemente no meu coração, e espero que esteja falando ao seu coração, à sua vida, esta noite, este dia. Entendendo que nesse nível espiritual, é Deus cresce em nós. Deus quer crescer na minha vida. Deus quer crescer na sua vida. Deus quer crescer na vida do pastor Fábio. Deus quer crescer na vida de todos os seus servos, todos aqueles que então confessam o nome do Senhor Jesus. E Deus quer crescer em nós, mas não só em nós, mas Deus quer crescer através de nós, através da minha vida, nas realizações, no efetuar, e possamos ver ali
o poder de Deus, o efetuar de Deus. Eu estava fazendo uma pequena pesquisa desta palavra, queridos, e nesse nível espiritual, o nosso eu vai diminuindo conforme a palavra do apóstolo Paulo, vai diminuindo ao ponto de ser tudo em Deus e nada nosso. Logo, já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Então Paulo diz, queridos, que existe uma só recomendação. Não esqueça disso. Existe uma só recomendação. Existe só um reconhecimento. Existe uma só aprovação. Recomendação verdadeira e importante. Sabe qual é? Qual é a recomendação? Qual é o reconhecimento, queridos, verdadeiro, que satisfaz, não o eu, satisfaz o Espírito, satisfaz o nosso Espírito, queridos, é receber do Senhor Jesus a palavra, muito bem, muito bem. Como isso, vindo dos lábios do Senhor, endereçado à minha vida, isso me constrange. E deve te constranger também. Muito bem, filho, muito bem, filha, vindo do Senhor. E sabe, queridos, e vem mesmo. Eu lembro da parábola dos talentos. E os irmãos conhecem muito bem as expressões de Jesus, Mateus 25, entre outros versículos, o verso 21. Disse-lhe o Senhor, que palavra tremenda, meu irmão, que palavra tremenda, minha irmã. Muito bem, olha aqui, queridos, muito bem, servo bom e fiel. Que coisa tremenda é essa, meu irmão? Vindo do Senhor Jesus, vindo encarando você, cheio de amor, e o Senhor Jesus dizer a você, muito bem, servo bom e fiel, serva boa e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo, isto é, entra na alegria do teu Senhor. Entra, eu estou feliz contigo, eu estou alegre contigo, eu te louvo. Olha Jesus dizendo isso a mim, dizendo a você, eu te louvo, eu reconheço. Esse é o reconhecimento que eu quero, meu irmão, e espero que esteja esse o seu reconhecimento. Sabe que todas as outras coisas que nos cercam, que cercam o nosso eu, que vem ali com legalidades, vão cair por terra. Que você não busque o reconhecimento do seu pastor, que você não busque o reconhecimento das pessoas, nem reconhecimento da igreja. Busque unicamente o reconhecimento que vem do Senhor à sua vida, e Deus vai te abençoar, vai abençoar a sua vida, a sua família, vai abençoar todas as suas coisas, e vai usar você como bênção às outras pessoas. Disse-lhe o Senhor, muito bem, aleluia, muito bem, que palavra tremenda, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito, olha que bênção, queridos, sobre o muito te colocarei. Olha a promessa de Deus para mim e para a sua vida. E Ele me chama, e Ele te chama, entra, faz parte da minha alegria, do meu gozo, da minha satisfação. Queridos,
que eu tenha em mim a humildade, que você tenha em si a humildade de agradar esse Deus, não agradar homens. Faça a obra de Deus, não para agradar homens, ser reconhecido por homens, mas faça a obra de Deus para ser reconhecido por esse Deus tremendo, esse Deus que é maravilhoso. E a palavra-chave aqui é aprovado. É aprovado. No grego, existem outras expressões que possam facilitar esse entendimento. E uma algumas das palavras que vem reforçar a palavra aprovado, no grego, significa testado, que a pessoa foi testada, e é autêntica. E é autêntica. É genuíno. É verdadeiro. Assim como foi Paulo, ao escrever a sua segunda carta aos Coríntios. Queridos, amados irmãos, assim como se avalia uma moeda pelo que é verdadeiro nela, pela sua autenticidade, assim é Deus na minha e na sua vida. Seja aprovado por Ele. Não se deixe ser aprovado por homens, porque a frustração virá a você, virá à minha vida. Eu quero servir ao meu Deus. Servir ao meu Deus, andando de conformidade à sua doutrina, à sua vontade. Queridos, o que Paulo está dizendo? Está dizendo que só, para concluir essa pequena reflexão, Paulo está dizendo que somente o Senhor Jesus, só para facilitar a palavra, que somente o Senhor Jesus é capaz de um pronunciamento exato sobre o valor de uma vida cristã. Por quê? Porque somente Ele sabe distinguir o falso do verdadeiro. Então não se deixe enganar. Muitas vezes por influências humanas. Não se deixe influenciar e se contaminar em busca de um reconhecimento que vem do homem. Mas entrega tudo a Deus e faça simplesmente para agradar ao Senhor. Queridos, o versículo 18, aqui de 2 Coríntios 10, existe uma expressão de uma das versões da Bíblia. Ele diz, essa expressão diz assim: quando alguém se gloria de si mesmo, e de como fez tudo tão bem, isso não vale nada. Perdeu a bênção. Vale é nada. Mas quando é o Senhor quem elogia, é bem diferente. Que a palavra de Deus ocupe o seu coração. Venha, entregue com sinceridade o teu realizar, o teu fazer. Que realmente o Senhor Jesus, somente Ele, dê essa oportunidade ao Senhor, porque somente Ele é capaz de fazer o pronunciamento exato, verdadeiro sobre o valor de uma vida cristã. Que hoje eu possa me encontrar fiel ao Senhor. Que você possa se encontrar fiel ao Senhor. E usufruir da sua alegria, da bênção. Porque diz a palavra, que Ele, o Senhor, estará derramando bênção sobre a minha vida. E todo o meu realizar
também para a honra e a glória dele. Que Deus te abençoe, querido. Que essa palavra possa traduzir como um desafio ao seu coração. Que o seu trabalho seja aprovado, que a sua vida seja aprovada pelo Senhor. Não esqueça, diz o apóstolo Paulo, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Porque não é aprovado aquele que se recomenda a si mesmo, expondo as suas qualidades, expondo a sua competência, muitas vezes o seu carisma, para convencer as pessoas. Não. Tudo é de Deus e para Deus. Que realmente possamos viver essa verdade. Que Deus o abençoe, que você permaneça fiel ao Senhor, como um servo bom e fiel, porque Ele te colocará, então, sobre todo tipo de bênção. Ele te usará para o louvor da sua glória. Viva para agradar a Deus, e Ele te exaltará, e Ele te louvará, e Ele te abençoará, Ele te fortalecerá, e Ele então fará grandes coisas. Que Deus o abençoe. Amém. Pastor, quero agradecer ao Senhor pela essa palavra. Parece que o Senhor estava aqui domingo passado, que foi uma parte importante que só o Senhor, com a sua sabedoria, poderia dizer. Eu agradeço a Deus pela sua vida, em nome de Jesus. O Senhor está lá em Foz do Iguaçu, foi uma bênção para nós aqui, enquanto estava na ativa aqui como SD, como pastor do nosso distrito, e nós louvamos a Deus pela sua vida. Louvado seja o Senhor por você. Sabe, pastor Fábio, como Deus é tremendo, né? Deus é maravilhoso, queridos. Deus é tremendo. Porque todas as coisas, que se a gente está em sintonia com Ele, pastor, é Ele que vai completando a palavra. Sabia eu o que havia acontecido aqui no domingo? Mas Ele sabia. Então Deus, queridos, está confirmando o seu coração. Viva essa verdade. Ande em sinceridade o seu coração. Seja fiel ao Senhor. E tudo que realizar, seja para a honra e a glória do Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos orar, querido? Amém. Você que está aí no seu lar, na sua casa, coloca diante do Senhor a sua vida, talvez alguma necessidade que você esteja passando, que também queremos ter esse momento de intercessão por você, tá bem? Amém. Coloca a mão aí no seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu sei que muitas pessoas estão nos assistindo, ouvindo esta palavra, e ainda vão fazer isto. Que esta bênção alcance os nossos irmãos e irmãs. Que o teu milagre faça parte de suas vidas. Encontrando-nos como varões e homens e mulheres aprovados na sua presença, para a sua glória. Eu sei que o Senhor vai agir, vai ministrar, operar graça na vida de todos esses meus irmãos e minhas irmãs, Amém. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, fiquem guardados na graça do nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Amém. meus queridos. Amém. Atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer. O Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações, onde eu passar.